Eu quero falar exatamente sobre essa estratégia. Porque sendo você simples e leal, sendo você vaidoso e desleal, a principal estratégia que vai dar resultado na nossa vida e que nós temos que usar e que nós temos que vigiar para que o inimigo não use na nossa vida é exatamente a ideia e a estratégia do cavalo de Troia. Tem um outro grande general também, que ele sitiou uma cidade. E quando ele sitiou a cidade, junto com o seu comandante, ele diz: agora basta nós esperarmos a quinta coluna. E aquele general olha e eles conversando: mas que quinta coluna? Você só tem 4 colunas de soldados. Você só tem 4 pelotões de soldados. Cadê a sua quinta coluna? E ele fala: espere um pouquinho, porque a minha quinta coluna está lá dentro da cidade. E eles vão abrir os portões para que eu possa entrar com um exército e eu possa dominar a cidade. E é a mesma coisa que acontece com o trailer, com o filme Troia, o Cavalo de Troia. É uma história real, tem muita história, tem muito mito, muita verdade, muitas mentiras, muitos contos, é um poema, é uma história de guerra, há muita história de deuses, semideuses, heróis. Por isso que é uma das histórias mais antigas e que até hoje perdura, porque todos se identificam com a história. É uma história cheia de emoções, cheia de vida, cheia de história, de suspense, de homens, de heróis, de semideuses. E isso atrai a atenção de todos. E como nós vemos até hoje, é tema do cinema e de grandes filmes. Então, quando se fala da guerra de Troia, da invasão de Troia, fala que eles ficaram 10 anos em volta da cidade. Os gregos, eles se reuniram, e muitos outros príncipes se reuniram com os gregos e sitiaram, ficaram em volta da cidade de Troia, que era uma grande fortaleza. E conta a história que tudo isso aconteceu por causa da mulher mais linda, por causa de uma infidelidade, por causa de uma traição. Houve um encontro e um príncipe, a mulher era casada e se apaixonaram e ela é raptada. Acredito que a maioria deve conhecer a história. Então tudo isso acontece porque os reinos se reuniram para uma grande festividade e lá estava a mulher mais linda. E ela acaba sendo raptada pelo príncipe da Troia, e é levada da Grécia para a Troia. Agora me fala uma coisa. Vocês acham realmente que a guerra dos gregos contra a Troia aconteceu por causa de uma linda mulher? Vocês acham que não só a Grécia, mas praticamente todos os príncipes daquela região e daquela época se levantaram contra a Troia? Por que vocês acham que isso aconteceu? Pergunta: por quê, pastor? É óbvio que tem a história, tem a lenda, tem o poema da mulher mais linda. Por causa de uma infidelidade, por causa de uma traição. Mas o que realmente chamou a atenção, que todos os outros príncipes se envolvessem na guerra, é porque Troia era uma grande cidade. E que se conseguisse entrar na cidade de Troia, haveria muito ouro e muita riqueza. Então muitos príncipes se reuniram junto com a Grécia, porque o propósito deles não tinha nada a ver com a mulher mais bonita do mundo, não tinha nada a ver com traição, mas tinha a ver com o desejo do ouro, de conquistar o ouro. Mas o que isso tem a ver com a nossa vida? A primeira coisa, o diabo muitas vezes ele vem com uma estratégia maligna para gerar uma infidelidade, uma deslealdade. Mas sabe por que ele faz isso?
Não é simplesmente por causa da deslealdade, da infidelidade, mas é porque o diabo sabe que de trás de uma deslealdade, de uma infidelidade, o mundo espiritual todo se move. Os espíritos malignos todos se unem. Porque eles sabem que se eles conseguirem entrar na sua vida e na sua casa, há muito tesouro na sua vida e na sua casa. Pergunta, mas qual é esse tesouro, pastor? Em Troia é óbvio que era ouro, prata, pedras preciosas. Mas no mundo espiritual, o que tem de valioso na nossa vida é a nossa família, é os nossos filhos, é as gerações futuras. Então o inimigo muitas vezes ele entra com uma estratégia que aparentemente é uma infidelidade e uma traição. Mas isso é só para começar uma guerra no mundo espiritual. E muitas vezes isso acontece e nós ficamos sitiados, totalmente rodeados e cercados por espíritos malignos. Porque a grande questão é que a fidelidade fecha a porta para os inimigos. E a grande questão é que a infidelidade vai abrir portas para que o inimigo entre na minha vida e na minha família. Então, quando há uma traição, como houve no filme, acontece uma traição, uma infidelidade, o inimigo se levanta para destruir a nossa vida. E o que temos de mais valioso na nossa vida é a nossa família, é os nossos filhos. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Diga, os filhos são herança. Então os filhos são valiosos. Eu não conheço uma família que foi atacada por espíritos de sedução, de prostituição, por infidelidade, quebra de aliança, que os filhos ficaram bem. Porque o propósito é destruir aquilo que tem de valor, destruir as riquezas, a herança, a coisa mais importante que tem. Mas quando nós vemos o filme acontecendo, foram 10 anos, diz a história, que eles ficaram sitiados, e eles querendo entrar e destruir Troia. E uma hora os gregos prevaleciam, e uma hora os troianos prevaleciam, e ficava uma guerra empatada. Uma hora pendia para um lado, uma hora para o outro, mais 10 anos e ninguém vencia a guerra. E muitas vezes nós estamos em uma guerra espiritual, em que o que acontece é exatamente isso. Parece que a nossa situação não se desenrola. Parece que as coisas não acontecem. Parece que uma semana eu estou dando glória porque parece que eu estou prevalecendo. Na outra semana eu estou chorando, murmurando porque o diabo está prevalecendo. Parece que aquela coisa não desenrola. E vai passando os anos, e a nossa vida é na mesma situação. O inimigo em volta da gente. Mas é aí que entra a principal estratégia. Eu só quero deixar um conselho. Quantos aqui são jovens e ainda estão procurando namorado ainda? Quantos estão procurando? Levanta a mão aí, gente, que está procurando namorado aí, namorada, não tem? Eu vou dar um conselho para você que não quer mesmo, você que já é casado. Você passa para os seus filhos. Posso dar o conselho? Gente, namora com gente feia. Porque não dá trabalho. Vocês viram o trabalho que deu porque o cara casou com a mulher mais linda do mundo? Vocês não têm ideia o trabalho que eu tenho na minha vida por ter casado com a pastora Carla. Olha o cabelo dela como é que está linda. Ó. Vocês não têm ideia o trabalho que eu tenho. É uma luta constante contra o inferno. Então o conselho que eu dou para você, namore, case com o feinho, case com a feinha, porque quando você namora a bonitinha, ela entra no carro, a primeira coisa que ela quer ver é se tem espelho. Ah, não tem espelho. Já fica bicuda. Fica no carro, vira o cabelo para cá, vira o cabelo para lá. Só pensa nela. Vaidade. As bonitas são um problema. Agora, as feinhas, os feinhos, eles entram. Oi, como é que você foi? Como é que foi o seu dia? Tudo bem com você? O feinho se preocupa com você. Porque ele não quer te perder. Então, namore com um feinho. Porque você não vai ter trabalho e ele vai fazer de tudo para te agradar. Agora, você que já casou com uma pessoa bonita que está aí do seu lado, já vai fazer o quê, né? Vai dar trabalho, que nem eu estou tendo. Não é isso?
Então, um conselho que eu deixo para os jovens: case com os feinhos. Eles são legais, eles são atenciosos, eles são simpáticos, eles guardam, eles cuidam, eles se preocupam. Então namore e case com o feinho. Você está procurando um cara bonito, não está dando certo, é livramento. Ah, se eu tivesse ouvido a Deus. Então aprenda com quem errou. Mas continuando a história, eles ficam ali 10 anos e aquela história não se desenrola. Por isso que eu falo que quando eu tenho uma atitude de vaidade, quando eu tenho uma atitude de deslealdade, o que acontece? O mundo espiritual se levanta contra mim. Aquele príncipe jovem se apaixonou pela mulher mais linda que era casada, e ele raptou ela e levou para a sua terra, para Troia, uma grande fortaleza. Mas por ter uma atitude de vaidade e de deslealdade, o inferno se levantou contra ele e não deu paz até destruí-lo e destruir todo o seu povo. Foram 10 anos vivendo debaixo de um clima de guerra e todos os dias rodeado pelos seus inimigos. Uma hora parecia que ele ia vencer, mas uma hora parecia que ele ia perder. É uma história que não se desenrola, parece que nada acontece. É sempre aquele clima de guerra, mas nunca tem o gosto da vitória. Mas chega um momento em que o inimigo ele vai usar uma estratégia que é muito especial, que é até hoje conhecida como presente de grego. Quantos já receberam um presente de grego? Já recebeu um presente de grego? Eu também já recebi presente de grego. Você acha que é uma coisa, mas no final é outra coisa. Vou contar só uma história para vocês. Vocês sabem que eu não conto muito história sobre misticismo, essas coisas, sobre guerra espiritual. Mas assim que eu e a pastora mudamos para Mogi, começamos a fazer um trabalho de reunião nas casas. E uma das pessoas que participava da reunião na casa trabalhava de diarista na casa de uma pessoa que mexia com trabalhos de feitiçaria. Na casa da pessoa, no fundo da casa da pessoa, tinha um terreiro de macumba. E aquela pessoa começou a ficar com raiva de mim. A pessoa vinha e falava: olha, não sei porquê, a minha patroa está com muita raiva de você. Eu menos ainda, nem conheço ela, nem sei quem ela é. Ah, mas eu estou falando que você está ensinando sobre a palavra, sobre Jesus Cristo, que eu estou sendo abençoada, e ela está nervosa com você. Ah, fala para ela, manda um abraço para ela, Deus abençoe ela. Passou alguns dias, aquela pessoa veio com os caquis mais lindos. Olha, trouxe para você e para a pastora esses caquis. Eu olhei os caquis, eles até brilhavam. E aí eu peguei no caqui, fui comer o caqui. E quando eu fui comer o caqui, uma coisa dentro de mim falou assim: ora antes. Aí eu falei: estou ficando doido. Estou ficando doido com esse negócio de igreja. E não orei e comi o caqui. E passou um dia, 2, comecei a passar mal. Passar mal. Estava muito nervoso, muito irritado, passando mal. E aí eu me lembrei. O Espírito Santo me fez lembrar. Lembra o caqui que eu falei para você orar antes de comer e você não orou? Eu falei assim: já sei, já entendi, Senhor, já entendi. Aí eu orei para o Senhor pedindo perdão, falei: Senhor, me perdoa, Espírito Santo, porque eu estou em um território novo, eu acabei de chegar em Mogi das Cruzes para fazer a sua obra, e eu não vigiei e eu não orei. Eu comi aquele caqui e o Senhor me avisou para orar antes, mas eu não te obedeci. Me perdoa, Senhor, por esta desobediência. E orei, passou. Dentro de alguns tempos, de algumas horas, eu fui deitar para descansar e dormi. E quando eu dormi, em visão eu vi um anjo se aproximando e tirando algo de dentro da minha barriga. E aí depois de alguns dias eu encontrei aquela pessoa de novo. E eu falei para ela: olha,
É você que trouxe o caqui ou é daquele terreiro? Ah, é de um pé no terreiro e foi ela que colheu e mandou eu trazer para você. Assim, ó, nunca mais traga nada que ela tentar me dar. Foi um trabalho de feitiçaria que ela fez para eu comer. E quantas vezes nós comemos bala de Cosme e Damião, consagrado a espíritos malignos? A estratégia do inimigo é ficar em volta e criar uma estratégia para entrar. E ele entrando, ele destrói a nossa vida e a nossa família. O que acontece com o cavalo de Troia? Quando nós olhamos aquele cavalo, e vocês viram a cena, parece algo absurdo, não parece? Mas não é tão absurdo, porque naquela época, as religiões como hoje, faziam animais como o cavalo no tamanho real. E andavam pelas ruas fazendo uma procissão, fazendo orações e rezas, e no final fazia oferendas. Colocava animais em cima de rodas, como bem ilustrado o filme, e isso era comum fazer. Era comum acontecer com bois, que é um animal sagrado, com vacas. Então isso era comum fazer. E como o cavalo era um símbolo de muita força e de fertilidade, de potência, era o símbolo dos guerreiros, eles construíram um grande cavalo e deixaram lá, como mostra o filme. Mas nós sabemos que dentro do cavalo tinha os 20 maiores e principais guerreiros. E depois que eles levam o cavalo para dentro da cidade e fecham as portas, todos os exércitos se retiram. E ele olha e fala assim, é um acampamento vazio. Os gregos desistiram da guerra, foram embora, nos deixaram em paz. Quantas vezes nós pensamos, o inimigo desistiu de mim? Não estou mais vendo o inimigo. Mas era uma estratégia. Eles pegaram seus barcos e se retiraram. E depois que o cavalo entrou, e eles festejaram, e à noite foram dormir, alegres e cansados, e tomados pelo vinho da festa, eles saem de dentro do cavalo, eles dão um sinal, jogam o fogo para fora, para que o exército todo possa vir, porque o que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? Eles vão abrir os portões para que o exército possa entrar. Eles entram no cavalo de Troia, esperam o momento certo, no momento em que é mais escuro, em que estamos dormindo, em que paramos de orar e vigiar, em que dormimos, aqueles guerreiros começam a sair, começam a matar as pessoas, começam a dar sinais para que outros guerreiros se aproximam, abrem as portas de uma grande fortaleza para que todo o exército entre. E nós vimos a cena onde começa a grande destruição da cidade de Troia. Qual é a grande estratégia do inimigo? É colocar algo dentro da sua vida que seja um contato dele, do exterior, com o interior. Dele, de fora da sua casa, com dentro da sua casa. Vou dar um outro exemplo. A minha irmã, quando casou, tem muitos amigos, e uma das suas amigas entregou uma correntinha com um santo. E ela pegou e falou assim, eu não sou católica, respeito a sua religião, e guardou aquela correntinha. E a minha irmã viveu um inferno os primeiros meses do casamento dela. E aí chamou um pastor, meu pai estava lá junto com o pastor, vamos na casa da minha filha, vamos orar junto, porque está tendo uma guerra na vida da minha filha, vamos lá junto orar. Pastor, você pode ir comigo? E eles foram orar. Chegou lá, o pastor orou, eles ungiram a casa, e o pastor falou uma coisa, olha, tem um presente, não era de grego, era de um amigo. Tem um presente que você ganhou de casamento, no dia do seu casamento. Ele está guardado, você guardou esse presente. Deus não está me mostrando e não está me revelando o que é. Mas Deus está falando que nesses dias, quando você for organizar a sua casa e limpar a sua casa, você vai encontrar este presente. O Espírito Santo vai te tocar que este presente é um contato no mundo espiritual
para que espíritos malignos entrem e destruam a sua casa. E passando os dias, tal, não sei o quê, minha irmã foi limpar a casa, ela não é muito disso, tal, mas foi limpar a casa, organizar, tal. Tinha até esquecido, tanto problema na cabeça. E aí ela abre uma portinha, abre uma gaveta, uma caixinha, e ela abre. Na hora o Espírito Santo fala: é este o presente, que está no mundo espiritual, abrindo portas, para que espíritos da confusão e do divórcio entrem sobre a sua casa e sobre o seu casamento. Ela pegou, orou e jogou fora. A estratégia sempre vai ser essa, vai ser entrar. Mas eu falei que é uma estratégia para os simples e para os leais também, não é isso? Não é isso? Que é uma estratégia que é usada dos dois lados. Vamos supor que você é um jovem e você tem um grupo de amigos de 10 pessoas. E você conheceu a Cristo, se entregou a Cristo de verdade. E você quer fazer a obra de Cristo, você quer salvar vidas. Qual é a melhor estratégia para você salvar os seus amigos? É fugindo deles? É se escondendo deles? Diga não. É estando dentro da roda de amigos. Mas estando dentro da roda dos amigos, sendo crente de verdade. E crente de verdade não é chato. Crente de verdade é santo. Ele vai estar no meio, ele vai entrar naquela roda. Ele vai fazer parte daquele grupo de amigos. E ele lá dentro, ele não vai ser um presente de grego, mas ele vai ser um presente de Deus para abençoar aquelas pessoas. Qual é o maior problema quando estamos perdendo os nossos filhos? Quando uma família está perdendo seus filhos? É porque eles estão longe. Você não está perto dele. Você não entra na vida dele. E é uma bênção na vida dele e nas pessoas que estão em volta dele. Por isso que eu estou falando, é uma estratégia que deve ser usada pelos simples e leais para ganhar vidas, mas também é uma estratégia usada pelos vaidosos e desleais para destruir vidas. Por exemplo, você tem a sua família lá, você, sua esposa e mais 3, 4 filhos. A sua filha está na fase de namorar, está naquele fogo do namoro. Vocês sabem, né? O pessoal aí sabe, não sabe? Pode fazer assim que sabe, né? Cuida com esse fogo do inferno aí. Aí aparece um namoradinho. Ele é lindo. Já está errado. É um deus grego. É um presente dos deuses. Aí quando você vai ver, a sua família está no inferno. Por quê? O diabo aproveitou um momento para infiltrar uma pessoa dentro da sua casa. E dentro da sua casa fazer o inferno na sua vida e na vida da sua filha, na vida da sua família. Vocês estão entendendo como é que o diabo trabalha? Então os namorados bonitos, tomem cuidado. Tome cuidado. Porque às vezes não é um pão, é o pão que o diabo amassou. Às vezes não é um presente, às vezes é uma maldição. Às vezes é um cavalo de Troia dentro da sua casa. Para destruir, tirar a paz, colocar pai contra filha contra pai. Por isso que a estratégia, ela deve ser usada tanto pelos simples e leais, para entrar num grupo de pessoas, para entrar em uma casa, para entrar em uma loja, em uma escola, em uma empresa, para lá dentro, quando chegar a noite e as pessoas adormecerem, começar a fluir de dentro de você o Espírito de Deus e abençoar as vidas, salvar as vidas e restituir as famílias. Quando eu e a pastora nós mudamos para Mogi, a primeira estratégia que nós demos, havia um grupo de prédios na nossa frente, e Deus tinha dado uma instrução: eu quero vocês dentro dos prédios. E nós tivemos que entrar dentro dos prédios. Se eu ficasse do lado de fora não ia adiantar.
Se eu ficasse do lado de fora orando, intercedendo, profetizando, não ia adiantar. Eu tinha que entrar lá no meio dos prédios. Para lá no meio do prédio, no meio das pessoas, começar a abençoar as pessoas. Se eu quero ganhar uma família, se eu quero ser uma bênção para uma família, eu tenho que entrar lá no meio. Mas você tem que entrar lá no meio com sabedoria, com estratégia, com unção. Se você entrar no meio de uma roda de 10 pessoas que bebem cerveja, logo logo você também está viciado e logo logo você se perdeu e o diabo te destruiu. E ao invés de você ter entrado para ser uma bênção, hoje você é uma vergonha. Porque você é um ex-crente, que ao invés de influenciar as pessoas e abençoar as pessoas, caiu no pecado. Da mesma forma, como eu dei o exemplo, uma pessoa pode entrar na sua casa, uma pessoa pode entrar no seu trabalho, uma pessoa pode entrar na igreja. Vocês entenderam a estratégia? A grande questão é você entrar e fazer a obra de Deus e não deixar que o inimigo entre na sua vida e na sua casa. A estratégia é muito simples, mas colocou fim em uma guerra de 10 anos. A estratégia é muito simples. É reunir os filhos e a família em volta de uma mesa e ser um canal de bênção para eles. A estratégia é muito simples. É entrar no meio dos seus amigos e ser uma influência, ser um exemplo, ser um abençoador no meio deles. E tomar cuidado para não receber um objeto, um presente ou uma pessoa que vai entrar pelas portas da sua vida, pelas portas da sua casa e vai ser uma grande maldição na sua casa. Mas como é que eu sei, pastor, se ele vai ser bênção ou se ele é maldição? É fácil. Se ele é uma bênção, vai ser bênção na sua vida e na sua casa. Se ele é uma maldição, é um vaidoso, é um desleal, não respeita os pais, está sempre envolvido com confusão. Quando ele entrar na sua vida e entrar na sua casa, ele vai gerar maldição. Então a grande estratégia para o simples e o leal é entrar e influenciar, abençoar. E não deixar que o vaidoso e o desleal entre. Não deixar de forma nenhuma que ele entre na sua vida e na sua casa. Uma das coisas que eu tomo muito cuidado na minha vida é não andar com desleais e com rebeldes. Como nós vimos na semana passada, 200 homens que andavam com Absalão sem saber o que estava acontecendo, morreram. Se eu andar com pessoas desleais e rebeldes, ainda que eu não saiba o que está acontecendo, eu vou morrer junto espiritualmente. Por isso, os que me conhecem há mais tempo sabem, eu não tenho amigos desleais e rebeldes. Não são nem os meus amigos no Facebook. Porque eu sei que deixar um desleal entrar na sua vida, é como um presente de grego, é como o cavalo de Troia. Ah, pastor, mas você é forte, você tem unção. Não existe força, não existe unção. Todos que andam com os desleais, os rebeldes, o final é a destruição. Por isso, a pessoa não respeita pai e mãe, não é meu amigo. A pessoa não respeita as autoridades. Uma coisa é fazer um protesto contra as autoridades políticas. Outra coisa é zombar, é desonrar as autoridades políticas. A pessoa não respeita, a pessoa não honra, a pessoa é vaidosa e é desleal, não é meu amigo. Eu não ando com ele. Não é o meu amigo no Facebook, não é o meu amigo na igreja, não é o meu amigo. Porque eu sei que se ele entrar na minha vida, se ele entrar na minha família, ele vai destruir a minha vida e ele vai destruir a minha família. Vocês estão entendendo como é que o diabo trabalha? É muito fácil, muito simples.
É a mesma estratégia. Nós vimos de um lado da moeda a simplicidade e lealdade. Do outro lado da moeda, a deslealdade, a vaidade e deslealdade. Mas a estratégia para os dois é a mesma. Se você quer ser um abençoador, entre no meio das vidas, no meio das famílias e seja um canal de bênção. E o segredo é não deixar que nenhum vaidoso e desleal entre na sua vida, entre na sua casa. Ele tem que ficar do lado de fora. Se ele conseguir uma estratégia para entrar na sua vida e na sua família, ele destrói a sua vida e a sua família. Se o diabo conseguir uma estratégia, seja carência, seja sentimental, seja porque eu preciso de amigos, seja porque esta pessoa é legal, ela me escuta, ela me entende, seja qual for o motivo, vai destruir a sua vida. Então a grande estratégia é aonde você estiver, não importa aonde, você seja um crente de verdade, um crente santo e ungido, que atrai a presença das pessoas e que influencia e abençoa as famílias e salva vidas. E ao mesmo tempo a estratégia é, para o lado de fora, os vaidosos desleais. Para o lado de fora da minha vida. Porque a hora que ele entrar, é como que um cavalo de Troia, começa a sair demônios de todos os lados. É briga, é confusão, é desemprego. E quando vai ver, a gente nem sabe por quê. Mas é porque uma porta se abriu. E o espírito da vaidade e da deslealdade entrou para destruir vidas, para destruir famílias. Eu acredito que você entendeu bem a estratégia. A grande questão é colocar ela na prática, no dia a dia. É você chegar e você sabe quem é uma bênção para você e quem é uma maldição para você. Você sabe quem é de Deus e quem é do diabo. Porque Jesus diz, vocês são mentirosos e são filhos do diabo. Você sabe quem é bom e quem é mau. Você sabe quem fala a verdade e quem fala mentira. Você sabe quem é uma bênção e quem é uma maldição. A questão é ter coragem para colocar na prática. Para ser crente de verdade na prática. É tirar todos os desleais da sua vida. Começando pelas redes sociais. Limpe a sua rede social. Tire todos os vaidosos, desleais. Aqueles que não respeitam. Aqueles que trazem confusão. Se trouxe confusão para você, vai trazer para mim. Se trouxe para mim, vai trazer para você. Porque não é a pessoa, é o espírito que está por detrás. Se foi bênção para você, vai ser bênção para mim. Porque a questão não é a pessoa, não é o lugar que ele está, mas é o espírito que ele tem. E se entrar na sua vida uma pessoa que tem o Espírito de Deus, vai te abençoar. Se entrar uma pessoa que tem maldição, vai te amaldiçoar. Eu acredito que nós devemos começar a fazer isso agora. Se coloque de pé. Eu acredito que muitas famílias deixam dentro da sua casa um espírito de confusão. E hoje é a hora de colocar para fora da sua casa. E bater a porta e dizer, nunca mais entre na minha casa, espírito da confusão. Tem casais que não se conversam. Tem casais que não namoram. Tem casais que há meses não têm relação sexual. Porque há um espírito de confusão. Há um espírito de divórcio no meio. Quantas famílias deixaram entrar o espírito de rebelião na sua casa. E hoje estão sofrendo porque os filhos são contra os pais. E os pais são contra os filhos. Tudo que o pai fala para o filho está errado. E tudo que o pai fala para o filho está errado e vice-versa. Tem pessoas que deixaram entrar o espírito da mentira, da miséria. Estão vivendo uma mentira. Estão vivendo uma pobreza. Você entendeu que você deve fechar as portas e as janelas da sua vida e da sua casa
Porque quando um objeto consagrado pelo demônio, quando uma comida consagrada a santos e demônios, quando algo contaminado entra na sua casa, quando algo contaminado entra no seu corpo, quando uma pessoa enviada de Satanás, porque o diabo envia pessoas para destruir pessoas, ele usa pessoas. Eu comecei a primeira mensagem falando, depois que Deus fez Adão e Eva, Deus sempre usou o homem, a mulher e uma família para ser uma bênção e para abençoar os outros. E o diabo também sempre usa um enviado do capeta. Por isso se você tem objetos de sorte, trevo de 4 folhas, ferradura, todos os objetos, toda essa quinquilharia de sorte, todas estas coisas você deve tirar da sua casa hoje. Tudo aquilo que liga o mundo espiritual à sua casa. Fotos de pornografia, filmes pornográficos, tudo isso liga na sua casa. É um canal de entrada de um espírito de pombagira sobre a sua vida e sobre a sua casa. Por isso, tire da sua vida todo amuleto de sorte, toda imagem, toda escultura. Tire da sua casa toda bebida alcoólica. Tire da sua casa toda revista, tire do seu celular, tire dos seus canais de assinatura, todos os canais, todos os contatos, todas as ligações com espíritos malignos que entram na sua vida e na sua casa. Hoje é dia de fazer limpeza. Hoje é dia de colocar para fora os presentes de grego. Hoje é dia de colocar para fora o cavalo de Troia e dizer: está fechado a minha vida e a minha casa. Porque quando o Espírito Santo fala, você sabe que ele falou com você. Quando o Espírito Santo fala, você sabe o que ele falou e você sabe o que ele pediu para você fazer. E contra a palavra do Espírito Santo, que convence o homem do pecado e o leva a se converter e voltar à casa e à presença do Pai, contra o Espírito Santo não vai haver perdão. E é Ele que ministrou aos nossos corações hoje. É Ele que está te trazendo em memória. É Ele que quer te limpar, te santificar. É Ele que está santificando este altar e esta igreja. Este altar não tem contato. Não há pontes com espíritos malignos, com pessoas vaidosas e desleais. Esta igreja e este povo é santo, está sendo santificado e não tem ligação, não se mistura com o pecado e não tem pontos de contato com amuletos de sorte, com idolatria e com pessoas usadas pelo diabo. Diga santificação. Diga: Senhor, me santifica. Diga: sem santidade ninguém verá a Deus.